Opa galera, tudo bem? Hoje eu vou explicar mais uma parte de Jack Million. Hoje eu vou explicar o reino de Greylock. Ele faz parte da parte ocidental do continente, ali junto com Vox-Lupfer, Coelen e Dorigon, e ele faz divisa com a Floresta Negra, com a Província Sem Reino e parte de Coelen. Greylock, falando em questão de aparência, é aquele básico de RPG medieval. Você observa ruas feitas de chão, de pedra, você vê casas feitas de madeira, pessoas com roupas mais arcaicas. O estereótipo de um RPG medieval, aquele estereótipo de história, sabe? Por exemplo, a gente vê muito nessas histórias reinos que têm muitos problemas com higiene. Muitos problemas com higiene. Greylock não é assim por conta da utilização de magia. Normalmente, eles têm muitos itens mágicos, então a população faz uso de itens mágicos, principalmente de cristais, né, que eles têm propriedades mágicas. Então, eles utilizam para o saneamento básico, eles utilizam para abastecimento de água, utilizam para limpeza, muitos para luz. Por exemplo, em vez de postes com velas, eles utilizam algumas estruturas e colocam os cristais lá em cima, e esses cristais eles fazem o abastecimento de luz noturna e até dentro de casas também. O sistema monetário de Greylock ele é baseado na Aliança do Ocidente, a aliança que compra os 4 reinos que eu falei. Esses reinos eles utilizaram essa aliança justamente para não precisarem ter que ficar fazendo convenções muito grandes, diferente do Oriente. O Oriente ele é cheio, o sistema monetário é completamente diferente. Então eles padronizaram para moedas de ouro, para não ter que fazer conversões extremamente discrepantes. Bem, falando das relações econômicas de Greylock, normalmente eles têm as produções internas, né, que tentam sustentar o reino. O que eles não conseguem, eles importam, e o que eles produzem de excesso, eles exportam, né, que é para venda. Na exportação, Greylock tem muita lã bruta, madeira de carvalho, itens mágicos, claro, e carne vermelha. Já na importação, eles trazem cristais brutos para encantamento, pérolas para encantamento também, carne branca, roupa mais ou menos. Normalmente eles pegam o tecido já processado, que é feito em Dorigon, e muitos artigos de luxo, principalmente voltados para joias. Eles gostam muito, pelo menos a maior parte da população. O reino ele é bem rico em aspecto mágico, muito, muito. Então você vê realmente esses aspectos mágicos serem utilizados nos dias a dia das pessoas. Só que fora do reino não é tão fácil de se achar, por isso que eles exportam. E não é fácil encontrar magos que façam esses itens mágicos, então por isso que normalmente é mais caro fora. Então, para efeito de comparação, um cristal mágico básico, né, de um rank baixo, um rank C, você vai comprar ele por 3 moedas. Você precisa só dele para iluminação. É algo simples. Você vai comprar ele por 3 moedas, você já vai achar ele por 7 em outro reino. Não é tão barato. Isso é, se for no Ocidente. Se for no Oriente, você vai achar por mais de 10. Lembrando das conversões, né? Então a pessoa possivelmente vai pagar 2 pérolas, que equivale cada pérola a umas 5 moedas. Depois eu explico essa conversão direitinho. Mas vão pagar muito caro mesmo, para ter esses cristais. Então assim, dentro do reino é muito barato, você vê todo mundo usando porque é algo simples. Fora dele já é complicado. Vice-versa, coisas que são muito fáceis em outros reinos, aqui é bem mais caro. Agora eu vou explicar a família real. Tenho que lembrar vocês, tô contando um contexto atual. Então, a nossa história vai se passar em pelo menos 1032 pós a última Guerra dos Reinos. Então, a gente vai partir desse ponto, tá? Não vou falar de outros reis, por exemplo. Hoje eu vou falar da família real oficial. Oficial. Quem tem ali, quem é oficialmente da corte real, quem é reconhecido como membro. Umas relações aí antigas, né? Com a galera. Não pulou a cerca, mas teve os filhos antes do casamento aí que, né, nunca assumiram, mas isso a gente deixa para depois. Mas falando dessa família, vou focar em 1032 pós a última Guerra dos Reinos. Então, o rei atual é Richard Greylock, filho do rei Maxum, casado com a rainha Trina Dorigon, que agora é Trina Greylock. Ela vem do reino de Dorigon. Eles dois tiveram um filho chamado Victor. Quinta tentativa também. Explicando um pouco do sangue real, que eu acho que é uma coisa que eu acho que deveria explicar, gente, desculpa se tiver barulho, por conta do vento aqui em Palmas. Além do calor exorbitante, tá ventando pra caramba, né? Então
Então foi mal se fizer muito barulho. Acho que dá pra ver ali, tipo, no espelho da minha janela, então complica, né? Ignorem a gravaçãozinha que tá acontecendo aqui, assim. Ignorem. Mas, falando um pouco do sangue real, o sangue real, ele é forte. O sangue real, ele é muito forte. Tanto que, normalmente, cada pessoa só corresponde a uma matriz. Se você nasceu em Dorigon, possivelmente, grande provavelmente, a sua matriz é de Dorigon. Possivelmente é isso. Existem casos raros onde uma pessoa nasce ali, mas a matriz dela não é. Exemplo, tem alguns shinobi, que são os ninjas, né, de clãs bem específicos, que às vezes nascem com matrizes diferentes, principalmente envolvido Tenebra. Sim, a matriz de Tenebra está em outro lugar, está no submundo, mas é possível que alguém nasça com ela. É raro, é muito raro. Claro, alguém que está lá em Bonneville pode nascer com a matriz de Huracanos que está em Coelen. Não é um bicho de 7 cabeças, não é tão incomum, né? É raro. É raro, mas acontece sempre. Vocês entenderam? É raro, mas acontece sempre. E por fim, explicando o sangue real. Normalmente ele é tão forte que é possível um membro, normalmente os membros da família real, eles possuem 2 matrizes. Por exemplo, Richard Greylock, ele tem 2 matrizes. Ele é correspondente à matriz de Lucere e, por conta da mãe, que veio de Santis, ele também corresponde à matriz de Saxon. Entendem? Trina Dorigon, ela tem a matriz de Ignis, que está em Dorigon, mas ela também corresponde a outra matriz, entenderam? O próprio Victor, o Victor é de Lucere, porque a principal do pai dele é de Lucere, e de Ignis, porque a principal da mãe dele é de Ignis. Tudo bem? Só que isso tem um custo, porque apesar do sangue ser forte, nem toda criança aguenta. Então, Victor, ele é a 5ª tentativa de vingar um filho. Ele nasceu muito bem, esse foi realmente o filho que eles mostraram para a população, porque os outros, infelizmente, não deu certo. Ele é Victor Greylock V. Ele é literalmente a 5ª tentativa. E as outras crianças não deram certo, normalmente elas não aguentavam, elas, infelizmente, né? Vocês entenderam. E aí, por exemplo, alguns outros ainda nascem com os problemas. Vou explicar, por exemplo, a prima da Trina, que é a rainha Eloen de Dorigon. Ela é muda. Ela aprendeu a escrever com fogo, mas ela é muda por conta do sangue real. O sangue real, ele é forte, ele traz problemas às vezes para as pessoas. Então esse é um problema que muitos da família real encaram, entende? Muitas vezes alguns deles nascem com alguns problemas. Voltando aqui, nessa mesma linha de raciocínio da família real, expliquei o Richard, o rei, Trina, a rainha, Victor, o príncipe. Nós temos a representante da matriz de Lucere, Alia, que é uma fada, e o general do castelo, que comanda o exército do rei, Tristan Ouragan. Gente, agora vou falar de alguns elementos ali da capital. Porque assim, como eu disse, Greylock é aquele estereotipão de mundo medieval. Mas ainda, em alguns aspectos, ele tem suas diferenças, né? Sua própria identidade. E a gente vê isso muito na capital, porque a capital é cheia de espécies diferentes. Eles não têm preconceitos com espécies. Há um tempo atrás, um pouco de homofobia, mas atualmente, muito das espécies elas são aceitas, meio orcs, bestiais. Então eu vou explicar isso quando eu for falar das espécies, porque em Jack Million a lista é enorme de espécies. E eu vou explicar elas e depois eu vou dizer quais são mais predominantes em cada reino. Tudo bem? Então, falando um pouco da capital. No centro da capital, eu vou utilizar um mapinha que uma vez eu desenhei num caderno, que infelizmente eu perdi ele num evento no Sesc aqui em Palmas, em 2025, eu fiquei muito chateado, porque era para um amigo meu levar. Eu consegui um autógrafo do Guilherme Briggs e eu acabei perdendo esse caderno. Mas eu tenho algumas fotos que eu mandei pra minha namorada na época, então eu vou utilizar para poder mostrar, tá? No centro, a gente tem a praça, que é a Praça da Fonte. Ali é a fonte das fadas. À noite as fadas gostam de dançar ao redor dela. E é claro que, como se tornam pontos turísticos, foram montadas várias barraquinhas com jogos de carnival. Então você vai ver muita gente jogando à noite. Jogos de teste de força, teste de mira, esse tipo de coisa, entende? Mais acima, nós temos o castelo. Enorme. E o castelo da família real. Abaixo do castelo, não fica no mapa, mas abaixo do castelo a gente tem o Templo de Lucere. Não é onde fica a matriz fica no castelo.
fica abaixo. E lá onde ficam os templários e os clérigos. Bem, ao noroeste da praça, você observa que tem o teatro, onde fazem várias peças, e a estação de trem. Sim, tem um trem, eu ainda vou explicar como ele funciona. Eu tenho a planta de como esse trem foi desenhado, porque foi desenhado por um personagem e ficou magnífico, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês depois. Mais abaixo, se você caminhar, tem a Central das Guildas, que é onde normalmente aventureiros pegam muitas missões. E mais ali à frente você encontra a Galeria das Guildas. Atrás do castelo você encontra a Galeria de Arte, onde tem exposições de pinturas e muitas vezes você encontra bardos cantando ali perto para conseguir um trocado. Claro que algumas vezes eles vão para algumas tavernas, mas próximo ali da região da capital, indo para a Floresta Negra, e você já encontra adentro do território da Floresta Negra, tem uma taverna tão boa que alguns aventureiros não curtem comer na cidade. Ao leste do castelo a gente tem a Biblioteca Central, é uma biblioteca enorme com muitos conhecimentos. Eu tenho um grupo no meu WhatsApp que é tipo uma comunidade onde eu coloquei cada reino. E lá tem literalmente a biblioteca de Jack Miriam, porque, como eu disse, era um RPG. Pra envolver os meus players, eu criei livros, eu fiz alguns livros, escrevi eles e tem uma biblioteca lá. Então assim, pra deixar tipo pros players, tem livros de magia, livros que, como eu disse, alimentam o sistema mágico desse mundo e tudo mais. Então, realmente nessa biblioteca tem livros. E tem livros de histórias avulsas. Realmente eu criei também. Bem, a leste do centro da cidade a gente tem um mercado. É um mercado grande, aquele mercado meio medieval, onde você encontra de tudo. Pão doce, você encontra frutas, verduras, legumes, tudo que a produção de alguns camponeses de locais próximos traz. É claro que nem todos vão vender ali, porque a coroa contrata muitos desses camponeses para fazerem o plantio de comida para a sociedade, entende? Então eles fazem esse contrato. Parte dos impostos que a coroa pega é na Central das Guildas. Então, por exemplo, se alguém vai pedir uma missão, ela vai pagar uma quantia, vamos dizer, uma missão de ranquear 800 moedas. O aventureiro fica com a metade e o reino fica com a outra metade. Porque aí é uma forma de pegar imposto, entende? Então, parte disso vira contratação para as outras vilarejos conseguirem produzir alimento e às vezes trazer para o reino. Pra vocês terem ideia, é muito barato comida. A comida se torna muito barata. Uma pessoa compra maçã com uma moeda. E eu não tô falando de uma maçã, 2, 3 com uma moeda. Entende? Então não é cara a alimentação em Greylock. Mas assim, tem esse porém, né? As missões, em teoria, que deveriam ser mais rentáveis, acaba caindo um pouco. Mas com 400 moedas você faz quase tudo. Você paga hotel, você come, e ali às vezes por uma semana, se você souber gerenciar esse dinheiro, dá até pra você se divertir no final de semana. Depois eu tenho que falar do sistema de meses, né, como é que funciona, apesar de neles não ter exatamente uma nomenclatura, eles só dividem exatamente, mas depois eu explico como é que funciona essa questão de data. E no mercado, né, sudeste do mercado, fica o banco, né, que você pega seu dinheiro, deposita e deixa guardado. Uma coisa que eu quero deixar explicado, porque eu expliquei muito para os players quando eles tiveram que jogar. Existe um sistema de cheque. O que você vai fazer? Você tem uma pequena tabuleta assim de papel, né, que tem todos os registros mostrando que aquela tabuleta é oficial. Ela é mágica, inclusive, onde a pessoa escreve uma quantia e entrega para outra. Você não consegue escrever uma quantia que você não tem no banco. Não dá para dar cheque sem fundo. Então você escreve uma quantia e entrega para pagar quando é uma compra muito grande. A pessoa vai no banco e pega e transfere, entendeu? Então não tem essa de vou dar um cheque sem fundo, ou eu tenho que andar com 800 moedas dentro do bolso. Claro que existe também o sistema das sacolas infinitas, mas isso aí é outra história. Então não dá pra dar cheque sem fundo. O banco tem esse sistema que é maravilhoso. Bem, o sistema de aventureiros ele é muito presente em Greylock. Eu tô falando do reino inteiro. Ele é muito presente. Então você escuta lendas, mitos e muito sobre aventureiros. Eles têm ranks, né, de aventureiros. Normalmente eles vão do S ao D, onde o D é o cocô do cavalo do bandido, aquela pessoa que não sabe nem empunhar uma espada. E nós temos os S, que são aquele pessoal que é foda pra um caralho. Aquela galera que mete medo em bicho grande, sabe? São os aventureiros rank S.
A linguagem original de Greylock é algo parecido com o inglês. Com o inglês mesmo, né? Onde o alfabeto deles é mais ou menos isso. Contudo, entretanto, todavia, não é a única língua falada. Cada reino tem uma língua, um alfabeto, só que eles, para se comunicarem melhor, desenvolveram uma língua que todo mundo falasse. Uma língua complexa, difícil, mas que é o melhor. Uma língua chamada de geral, que é português. Isso, eu meti esse louco. Eu meti esse louco justamente para facilitar a minha vida. Não só isso, mas para valorizar o meu Brasilzão. Vamos nessa! Hexa nunca vai vir. Gente, eu acho que era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar nos comentários, podem fazer perguntas que eu vou responder em vídeos próximos. Ficaria muito feliz de ver vocês comentando, tá, gente? Muito obrigado por assistirem até aqui. Foi um vídeo bem longo, tá? Muita coisa de Greylock. Eu acho que eu acabei esquecendo algum ponto ou outro. O próximo que eu vou fazer vai ser o Vox do que Fé, explicando um pouco da guerra que aconteceu entre os reinos, porque é necessário para a história, para explicar o reino, porque ele não tem atualmente uma família real. Não vai ter muitos desenhos igual esses que eu fiz, sabe? Não tem como, porque eles não têm atualmente uma família real, uma corte, nem nada. O máximo que eles têm é representante. Então eu vou precisar realmente, vai ser algo rápido, né? Eu acredito que o vídeo de Vox do que Fé vai ser rápido. Então eu espero vocês no próximo vídeo, tá? Muito obrigado de verdade por terem assistido até aqui, que as matrizes cuidem de suas almas.